Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do grupo. Eu estou fazendo um vídeo aqui que foi fruto de um debate e eu coloquei como título Deus, Bolsonaro e Munique no Tribunal de Epicuro. Tá? Antes de mais nada, eu queria trazer para vocês falar sobre dois itens que foram as ferramentas para esse debate. Primeiro, eu gostaria de falar para vocês sobre o trilema de Epicuro ou paradoxo de Epicuro. Tá? Vamos falar sobre o paradoxo de Epicuro. Epicuro, ele nasceu mais ou menos em 341 e 270 a.C., tá? Então vocês podem reparar que ele não veio para debater o cristianismo, porque ele veio antes do cristianismo, tá? O trilhão de Epicuro, ele parte da seguinte premissa: se Deus é onipresente, é onisciente e onipotente e justo, por que Deus permite o mal? Por que ele permite o mal? Tá? E eu queria também trazer para vocês a teoria do crime. Tá? A teoria do crime é uma ferramenta, é o princípio basilar do direito penal. Todo estudante de direito, ele conhece isso aqui. Tá? A teoria do crime. A teoria do crime, ela tem três elementos. A conduta, que tem o aspecto comissivo e omissivo. Eu botei o sinal aqui positivo, é ação, e omissivo, omissão. O nexo causal normativo é o elemento que liga entre a conduta e o resultado. Tá? Eu botei o resultado material porque também tem crime de resultado formal. Não é o caso de a gente falar no vídeo aqui. O nexo causal normativo, ele se baseia em cima de duas teorias. A teoria das antecedentes equivalentes, que tem um aspecto natural, como os estudos falam, anátomo físico patológico. Ele faz uma regressão para saber que quem cometeu o resultado. Eu tenho a teoria da imputação objetiva. Ela freia a teoria do antecedente equivalente, que tem um aspecto normativo. Por exemplo, eu vou trazer o caso para vocês. João matou Maria. João matou Maria. Eu faço uma regressão. E se João não existisse, Maria estava morta? Não. Se os pais de João não tivessem conhecido, João existiria? Não. A teoria do antecedente equivalente, ela vai até tendendo ao infinito, até Adão e Eva. Então a teoria da posição objetiva, ela freia a teoria do antecedente equivalente. Tá? Então, quem pode responder pelo crime? Aquele anterior que cometeu uma conduta reprovável sobre aspecto jurídico. Tá bom? Eu também gostaria de trazer para vocês também os tipos de responsabilidade. O Código Penal, ele adota a responsabilidade subjetiva. A responsabilidade subjetiva, ela tem o dolo ou culpa. A culpa tem imperícia, imprudência e negligência. Tá? A objetiva, quem adota a objetiva? O Código Tributário Nacional. Vou dar um exemplo para vocês. Você deixou de pagar o IPTU, mas você está acamado. Aí, mas não é culpa sua. O fisco vai te cobrar o tributo? Vai. Ele não quer saber se você está acamado ou não. E essa doutrina foi uma doutrina que apareceu na década de 80 e ela nasceu mais em 2000, lá no ataque do World Trade Center, que é o direito penal do inimigo. Ele diz que a pessoa que comete o crime, que comete o crime, ela tem as suas garantias e direitos do cidadão suspensa ou estipado, tá? Então, com essas duas aí, eu gostaria de trazer para vocês os casos que foram debatidos no debate. Nós falamos sobre Jairinho, o caso que tem grande comoção nacional. O Jairinho está respondendo, está sendo acusado pelo Estado por morte de Henri, o seu enteado. Jairinho matou Henri. A pergunta que esse meu amigo fez foi a seguinte: se Deus não tivesse permitido Jairinho cometer essa atrocidade, Henri estava morto? Não, Henri não estava morto.
Nós tiramos o Jairinho da jogada. Tá dentro? Tirou o Jairinho da jogada. Só que a pergunta que eu faço é o seguinte. Eu acompanho o raciocínio dele. Eu falei, pô, veja bem. Beleza. Deus era onipresente? Quando o Jairinho matou Henri? Sim. Era onisciente? Sim. Era onipotente? Sim. Se ele tirasse o Jairinho da jogada, ele seria justo? Sim. Ele seria justo? Sim. Será que seria justo? Como eu vou saber se o Jairinho é uma pessoa má se não houve resultado? A pergunta que a gente faz, Jairinho, ele é mau ou não? Não. Ele é mau. Só que é um mal que não fez o mal. Como assim? Então aquela máxima que a gente conhece os frutos, a gente conhece a árvore pelos frutos, cai por terra. Como eu vou saber se o Jairinho é mau se ele não cometeu o mal? Mas a pergunta é a seguinte, o Jairinho cometeu crime sob aspecto comissivo. Então Deus foi omisso então. Aí ele falou, não, mas Deus, ele foi omisso. Será que Deus foi omisso? Vamos ver quem foi omisso? Monique, mãe de Jairinho, era presente quando o Jairinho matou Henri? Era. Ela era ciente? Era. Ela era potente? Ela tinha poder de impedir que Jairinho matasse Henri? Sim. Ela era justa? Não, ela não foi justa. Ela permitiu que Jairinho matasse Henri. Então a pergunta que a gente faz, por que ela permitiu que Jairinho matasse Henri? Ela responde sobre aspecto omissivo e Jairinho responde sobre aspecto comissivo. Tá? Vamos para mais um caso? Vamos lá para mais um caso. Hoje o Brasil, ele tem, nós estamos chegando à marca de 420 mil mortos por Covid-19. Nós estamos ganhando as grandes nações. Nós estamos emparelhados com os Estados Unidos e Índia. Alguém responde por essas mortes. Alguém tem que responder por essas mortes. Vocês concordam comigo? Alguém tem que responder por essas mortes. Quem deve responder por essas mortes? Certo? Morreria gente? Sim, morreria. Mas essa quantidade toda, alguém tem que responder por isso. Quem é responsável por essas mortes? O nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, investiu desde o início da pandemia, em remédios sem eficácia comprovada pelo órgão regulador de saúde, Anvisa. Para ele, esses remédios seriam a solução. Seria a solução para o combate à pandemia. Ele não quis saber da vacinação. Ele se omitiu. Ele fez de tudo para não vacinar seu povo. E isso está transparente e não adianta, não há discussão. Mas vamos ver, será que ele está certo mesmo? Será que nós podemos responsabilizá-lo? Vamos ver o que diz o artigo 96 da Constituição da República Federativa do Brasil. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Nós podemos entender que Estado aqui são os 4 entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e município. Ou seja, como a pandemia ela foi em âmbito nacional, ela deveria ser coordenada pelo governo federal junto com os 3 entes federativos, pois ela foi assolada por todo o território nacional. Tá? E o que ele fez? Ele não coordenou. Teve que ente federativo tomar iniciativa para o combate à pandemia. Ente federativo teve que tomar iniciativa e ele não tomou iniciativa. Tá? Mas será que ele está certo? De repente ele está certo. De repente a vacinação, isolamento social, higienização das mãos e máscara não é a solução para o combate à pandemia. De repente a imunização não é a solução. Será que ele está certo? Vamos ver na prática? Chapecó, município de Santa Catarina,
O prefeito é adepto da mesma teoria de Jair Bolsonaro. Hoje, Chapecó é o do município que tem a maior média nacional e estadual de morte por Covid. Por sua vez, Serrana, município de São Paulo, que foi modelo para a vacinação da Coronavac, é o município que tem a menor média nacional e a menor média estadual hoje. Ou seja, os fatos provam que o Jair Messias Bolsonaro está errado. A pergunta que eu faço: quem responde por essas 430 mil mortes? Quem responde por essas todas as mortes aqui? Quem? Se a gente adotar a teoria do crime, quem foi o responsável? Com certeza é ele. Não só ele. Assim como Hitler. Hitler não matou um monte de gente? Ele e seus generais. Várias pessoas participaram disso aqui. Mas ele foi o mentor disso tudo. Ok? E se Bolsonaro era presente? Ele é presidente da nação. Ele era ciente. Ele sabia que era uma pandemia. Ele era potente. Ele era presidente e poderia ter coordenado essa vacinação, essa imunização, e nós já tá metade da população, ou quase metade da população vacinada. E não está todo esse número, essa hecatombe. Ele deveria ser justo? Deveria. Por que ele permitiu que morresse 430 mortes de Covid? Por que eu estou falando isso aqui, gente? Os ateus partem da premissa que Deus responde pelos atos dos homens. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Sejam atos bons, atos maus. Todos, sem exceção. Por fim, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para vocês, que diz: e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Aqui, eu não tenho o viés de querer defender Deus. Não cabe a mim defender Deus. Quem sou eu para defender Deus? Eu não tenho capacidade para defender um Deus tão grande. Nós temos que ser testemunha e não defensores. Falou, pessoal? Obrigado aí. Fica com Deus. Teremos mais vídeos sobre debate.